Oi! Na expectativa é que tá todo mundo conseguindo me ouvir, né? Oi, oi! Bem-vindes à primeira live. Primeiro, olha só, já vou contar a historinha. Do Via por 7 Minutos, né, o canal do meu livro, que tem o mesmo nome. E por que chegamos na live, né? Eu vou fazer um mínimo de introdução. A culpa é da Adélia, a nossa convidada de hoje, a minha convidada de hoje. Boa noite, maninha. Obrigada. Eu estou nesse processo de terminar, né, um livro que conta sobre São Bernardo do Campo, suas histórias, sua gente. Então tem muito memória da minha família, também tem pesquisa, né? E conversando com a Adélia, ela até falou: nossa, a gente podia conversar, trocar uma ideia. Até falou: a gente pode fazer isso por WhatsApp. Na verdade, ela falou assim: por que você não faz uma live? A Adélia é super conectada. Falei: ah, podemos. Só que isso passou 2 meses, não fiz nada, né? Nesse momento chega a introversão, meu default é introvertida, então liga a câmera, o Insta faz você está ao vivo. Nossa, gente, eu me sinto importantíssima. Enfim, mas vamos lá, né? Vamos abrir para novas experiências. A escrita do livro me levou para outros lugares que eu não pensava, outro processo e tal. Já ouvi demais de uma gente, amigas, falando assim: Mel, entende como processo, sua escrita, você tá muito rígida. Então essa é a Melissa, entendendo como processo, vamos ao processo. E vamos chamar a Adélia para conversar com a gente. Vamos lá, se eu não erro, né? Como chama? Tudo novo para mim aqui. Aham, Adélia, obrigada. As amigas que estão aí dando uma força. Oi, Oiê. oi. Oi, minha querida. Vamos Oi, aqui, Adélia. vamos aqui é porque eu nunca fiquei do lado de baixo. Nunca fiquei Novidade para aqui você, tá de tudo convidada. Espera aí que eu preciso pôr mais um livro aqui embaixo. tranquilo. É É, nóis. ficar olhando iluminação, câmera, como é que É, põe, como é que fica. deixa eu ver qual. Eu escolho os livros que eu vou pôr embaixo, não é qualquer um. Agora eu vou pôr Ó, Escritores em Ação. Tem que dar uma uhul, inspirada na gente. dá uma Não é levantada aqui. assim. Aí, querida. Ah, Tudo bem. você. Isso é para você, é para Tá tudo ótimo. Tá tudo ótimo. descontrair, é tudo de propósito. E eu que queria Aí, entrar pelo computador, é óbvio que não dá para entrar pelo Instagram do computador, tem que ser celular. Então, assim, manejar a câmera do celular. Mas tamo pronto. lá, a culpa é sua. É culpa minha, exatamente. Ai, que delícia estar aqui como convidada. Eu sei. Boa noite, Marcinha, Rogério, Maninha. Eu sei como é tenso estar aí de anfitriã. Então, estamos juntos. Ai, ai, essa parte ela não falou, ela só dizia assim: não, Mel, olha, tranquilo, vai lá, faz live, sou eu que vou ser o foco. Agora ela fala, eu sei como é estar de anfitriã, ah, gracinha, me coloca no quente. Vambora. É, Vambora, eu bora lá. gosto da ideia de continuar, eu gosto da ideia de. Vamos ver, vamos brincar, né? Leva as Vamos, coisas muito a vamos. sério. Eu tenho Sem ouvido muito isso. pauta, sem pauta. Eu também, querida. Nossa, vamos na brincadeira, vamos no bate-papo. De Então batateira para vamos batateira. oficialmente. Você é batateira também? Então, vamos conversar sobre isso, né? Porque eu ia te Vamos. perguntar se é batateira de nascimento Não, e vi a mensagem, já xeretei lá, stalkeei, o que você respondeu que não. E aí, vai daí. Você é de São Caetano, você nasceu em São Caetano. nasci no hospital em São Caetano, mas já fui direto para São Bernardo, que era a nossa casa. Então, eu Ah, sou mesma São coisa comigo. Bernardense, Mesma coisa comigo. São Paulo foi só o hospital. isso. Então, somos batateiras
de primeira morada. Com Aí eu certeza. Qual é fui a para tua lá. versão do. Qual é a tua versão do batateiro? Eu faço coleção da versão de por que chama batateiro. A minha versão é a do Ademir Médici, de que houve um jogo de futebol entre Nossa, vou São até anotar. Bernardo e Santo André, e na saída do jogo parece que os adversários jogaram batatas, ou os torcedores do São Bernardo jogaram batata podre no outro time, e aí ficaram conhecidos como batateiros. Eu acho uma versão, assim, inventada. Acho que é uma lenda urbana. Mas sei que Eu ouvi essa versão já. a Adélia é 7 cidades. Eu sou 4 cidades. Eu vou chegar nisso, eu vou chegar nisso. Ah, Ah, porque também tinha questão. Eu troco, me desculpem, os andreenses e os são caetanenses, porque também tem a questão de alguém é tomateiro e alguém é ceboleiro. E aí eu não sei isso. que é se é tomateiro Santo André. Santo André é ceboleiro. Santo André Ceboleiro, tá. Então, assim, que teoricamente então seria as leguminosas que eram jogadas no jogo. Pois é. A versão que eu tenho, não sei dizer de onde veio, nada como uma estudiosa. A versão que eu tenho ouvida desde criança seria como se fosse assim, São Bernardo antes seria só uma plantação de batata. Acho mais Muito, bonita essa versão. muito de São Bernardo seria né, até uma melhor, seria uma plantação de batata. E aí, o parte de Santo André seria mais. Já troquei de novo, se é cebola ou se é tomate. Né? De cebola e outro de. Só que, inclusive, uma vez que eu estava na faculdade, na verdade, estudando, eu lembro que o foco era São Paulo, por uma questão até de colonização, por causa de sotaque. E aí, por curiosidade, eu fui ver São Bernardo, porque era uma questão de realmente a questão da organização das fazendas. Na fonte que eu achei, que eu não vou saber o nome, eu não vi nada que houvesse disso de uma maior plantação de batatas em São Bernardo. E na década de 30 ou 40 eu não achei, não tinha. Era, inclusive, batatas eram um pouco plantadas, pelo que eu me lembro. Então, Pois era muito mais é. diversificado. Então, não se confirmou nessa fonte histórica, que eu me lembro, a questão da plantação de batata. Ou seja, nenhuma versão é comprovada, nem o Ademir afirma isso categoricamente. Ele A diz também que buscar. ouviu falar. E ainda é muito atual, né? Eu achava que era uma coisa mais, assim, nossa geração para cima, né? Mas não, a galera ainda usa o batateiro. Eleição municipal tem carro de som com batateiro, sou fulano de tal. Isso eles estão antes da pandemia, vai. Então, não é essa municipal que não deu, mas a anterior. Então, Batateiras assim, e batateiras. por aí, é uma coisa assim, com carro de som, essa coisa muito, né? Com cara de interior. Então, assim, porque eu, fulano de tal, sou batateiro desde criança, estou aqui. E eu falo assim, gente, o batateiro tá ali de forte. Uhum. É raiz. É isso. Enfim, enfim. Ah, E aí, Adélia, qual que é a é São Bernardo da tua memória? batateira com batateira aqui conversando. Nossa, que pergunta ampla, Melissa. Vamos destrinchar essa pergunta aí, querida. A São Bernardo da Beijo minha pra você. infância é Rude Ramos, Vila Mussolini. Essa é meu território de infância, né? E eu brinquei lá no Face da minha pátria infância, né? Porque eu gosto muito de um poemazinho do Cacaso em que ele fala assim: minha pátria é minha infância, por isso vivo no exílio. Então a Nossa, minha pátria é Rude Ramos. Ali passei até os 12 anos de idade. Ali é a minha São Bernardo. Depois, quando eu fui lecionar
como professora da rede municipal começo dos anos 90. Aí São Bernardo já se ampliou para mim, né? Já foi, porque eu trabalhei um tempo como professora eventual, então eu tive a oportunidade de conhecer muitos bairros de São Bernardo. Aí a coisa se ampliou, né? Aí eu vi muita São Bernardo, porque São Bernardo não é uma cidade só, são várias cidades numa só. Eu amo São Bernardo. Talvez porque tenha saído de lá, né? Porque muita gente que mora em São Bernardo não gosta. Mas como eu saí, e é minha pátria, eu estou exilada, então... Beleza. O que que E tem as... dessa menina dentro, no Rude? O que que tem dessa menina aí de sensação e de vivência naquele Rude de alguns anos? O que que tinha lá que não tem mais ou que ainda tem? Assim, que ainda tem que Hum, ser sábado de passar e ver, né? Ou tá. não. O que tem bem menos, Melissa, que eu sempre comento, é a neblina. A minha infância foi super marcada pela cerração, pela neblina. Eu lembro muito pouco de São Bernardo com sol. O que eu Então, São vivo, Berlondres era muito mais naquela época. sem dúvida. E mesmo quando eu fui dar aula no Parque Seleta, que era fog londrino, a gente falava, o fog está chegando. Eu comecei a trabalhar lá em 1990. Em 2 ou 3 anos já diminuiu. A poluição, toda essa Sim. questão, né? Então, a São Bernardo da minha infância era muita cerração. Eu ia para a escola com a neblina, cedinho. E à tarde já começava a baixar a neblina. Quando a gente voltava da praia, a gente chegava à tarde e já estava a cerração. A gente sabia que estava chegando, porque a cerração já estava, né, no domingo fechando com a cerração, né? Não tem nem comparação com aquele período, que era muito marcante isso. O clima é uma vivência, né? Uma experiência física, né? Sim. Não é só estético, é físico. Você sai com mais agasalho, você fica, né? Sente a umidade. Então isso não tem mais. Mas o Rude é um bairro que está bem preservado. É um bairro muito próximo do que eu conheci há 50 anos atrás, há 50 anos, né? Tem muita. As minhas escolas estão lá, a minha rua, a casa em que eu morei, a padaria, avenida, farmácia. Ainda é um bairro muito residencial. E é um bairro horizontal, né? Eu tenho fotos de quando eu estudava lá, do bairro, vistas da escola. Então a gente vê que era muito mais horizontal. Agora a gente vê um predinho aqui, um predinho ali, mas não chega a ser um centro de São Bernardo. A gente ainda tem uma linha do horizonte ali mínima. Então isso não mudou, isso me agrada muito, de chegar lá e reconhecer que ainda é o bairro da minha infância. Já se passaram 50 anos, então isso é de se espantar, porque tem regiões de São Bernardo completamente transformadas, né? Sim. Interessante isso da casa estar lá, né? Está Da... diferente de quando eu morei, mas está lá. Hum. E você sabe o quanto eu curto essa coisa de memória, né? E uma vez eu já morei em Sorocaba, e uma vez eu fui visitar Sorocaba e fui no bairro onde eu morei e pedi para a mulher deixar eu entrar na casa em que eu morei. E ela deixou, uma fofa. Ai, vem cá visitar. Mas na do Rude Ramos não me deixaram entrar. Eu fui com Você foto, pediu lá também. pedi, bati na porta.
casa do meu vizinho tá exatamente igual. A nossa foi reformada. E eu cheguei com foto. Falei, olha, a casa era assim. Eu morei aqui. Será que eu posso entrar para ver? Aí a mulher falou, não, tá muito diferente de quando você morou aqui. Aliás, os dois vizinhos do lado, as casas e aqui que eu morei está muito transformada. Então a mulher alegou que estava muito diferente, que eu não ia visitar a casa da minha infância. Entende? Porque estava muito diferente. Então, não entrei. Mas a casa está lá. Interessante, porque estava me fazendo pensar duas coisas. A primeira, que eu não tenho esse problema, né? Eu estou morando na casa da minha infância. Que legal. Né? Você reformou. Eu me formei, eu sei o quanto ela está diferente, né? Então, tinha até aquela brincadeira com a história da casa e tal. Então, eu sei onde estão as coisas diferentes, o que foi mudar e o que mexe, né, emocionalmente, que você acha que não. Uma coisa que queria ser muito prática. O que eu quis preservar e consegui, o que não deu para preservar por questão da reforma, né? Então, eu me deu uma ideia também, né? De ser cara de pau assim, A gente está aqui para porque isso, né? Trocar ideia. a, a minha mãe, ela sabe exatamente as casas em que ela morou em São Bernardo, e mais de uma porque meus avós viviam de aluguel. E principalmente a da Universal, ela passa em frente e fala, era aqui. E tá bem parecida com o que era. Só que assim, ela nunca Ah, me falou de pensar em entrar ou pedir. Eu acho que eu falei assim, mas aqui é pedir. Vem aqui, gente. Vamos pensar, vamos descobrir, né? Se as pessoas deixam. Aí né? Vamos ver. E aí, claro. talvez perguntar. Ah, E eu passo sempre pela Universal. Pela decidona da Universal. Jardim Hollywood, Universal Studios. Olha que doido isso. Olha que doido. Jardim Hollywood. Eu morei na você Vila sabe que eu tenho acesso. Mussolini. Vila Mussolini, gata. Gabriel Danúzio, Duque da Ostia, da Osta. São nomes fascistas. É verdade. Eu pensado nisso. Mas eu gosto mais do Hollywood, né? E assim, e eu trabalhei lá depois, uma época na Universal, inclusive. Então, assim, do lado tinha que pegar, para ir de ônibus era a rua Copacabana. Então, assim, vamos lá, Copacabana, olha, Universal, né? E, enfim. Mas aí eu não vou. Porque você fala assim, a questão do Hollywood, essa brincadeira de por que Hollywood, por que Universal tal, tem todo um histórico, mas eu vou deixar. Que era a minha cena do claque, porque veio da memória da minha mãe e vai estar no livro. Então eu vou Ah, deixar que isso sem bom. contar. Porque tinha uma outra rua lá com outro nome, tal, que as pessoas não falavam como era. Meu avô dizendo que elas falavam errado, que não percebiam também era nome de estúdio, que o nome era muito estrangeiro. Qual o Tem toda nome? uma questão. Ah, fala para mim. 20. The 20 Century Food. Não sabia dessa rua. Aí eu vou Ainda ter que contar agora. existe? Ainda existe essa Então, rua? é a Vera Cruz hoje. Então, assim, Vera o que Cruz, eu não. Estúdio Vera Cruz. Pois é, o que eu consegui encontrar foi. Eu vou dar pequenas do porquê do projeto no meio do caminho, né? Para fazer o livro e pensar, tal, um projeto para o Aldir Blanc, vou falar de São Bernardo, porque eu tinha textos que eu ganhei no concurso 2013, de concurso de crônicas, que o tema era São Bernardo, da Prefeitura de São Bernardo. E Dona Solange Dias, no CLAC, tinha esse tema, né? Vamos pensar, o Abreu fez o Nossa Cidade para Santo André, acho que São Bernardo está, né, merecendo. E uma preocupação, inclusive, de trazer o bairro, né, trazer um teatro mais narrativo, né, incorporar menos aquela coisa menos experimental do teatro, né? Quando as pessoas vão ao teatro e falam não entendi nada. Vamos trazer a fábula, tá tudo bem, né? Tudo bem com a fábula. Enfim, e foi aí que eu fui de novo, né? Eu tenho uma relação conflituosa com a questão de São Bernardo, porque, vivo aqui, etc. Eu acho que eu tenho uma vontade de sair. Então, quando veio esses dois temas São Bernardo, eu tava assim, tá bom. Então, e aí eu vou descobrindo, eu tô falando demais. Vou descobrindo essa Não, relação que tudo você bem. acha que a sua memória tá tudo certo e não tá. Quando você vai revisitar e ter um olhar sobre para pensar, você descobre muita coisa, né? Bom, vamos lá.
Voltando para minha mãe. A, o, minha mãe morou, numa das ruas que minha mãe morou em São Bernardo, os avós de aluguel, foi a Universal. E tinha a Universal, tinha a Paramount, tinha, tava tudo lá. E tinha 20. A minha mãe conta que as pessoas chamavam aquela rua de Tietê. Ah, eu moro na Tietê, eu moro na Tietê. E que meu avô chegava e falava assim, povo ignorante. Não, está, não é Tietê, é Twente, Twente Century Fox. Aí meu avô falava assim, porque Twente Century Fox significa além do século XX. As pessoas não sabem. A minha mãe contava sempre essa história, e assim, numa época que não se ensinava inglês muito cedo para as criancinhas, eu fui aprender inglês com 12 anos. Então tá bom, né? Twente é 20, century é século, eu tive certeza que Fox era além. Eu passei anos, até o início da vida adulta, na certeza de que Fox significava além, porque 20 Century Fox era além do século XX. Foi Que ótimo! Foi quando eu fui rever essa história para a cena do claque, né? E que eu me toquei, tinha até um carro chamado Fox na época. Eu falei assim, gente, de onde meu avô tirou isso? E isso foi pra cena do. Aí eu pensei, como é que eu transformei isso em cena? Então, não foi uma coisa meu avô espanhol, tinha muita coisa pra contar, né? Que meu avô estrangeiro não precisava disso, né, pra cena. Então, vou colocar. Então, fica também pra se perceber que o personagem que tá chamando os outros de ignorante também não sabe o que significa Fox. Então, assim. Que A minha mãe ótimo! fala que se lembra de quando a placa saiu de Twente, que era extremamente. Que a placa era toda detonada, que os moleques tocavam pedra, e muito mais aquela placa de qualquer outra. Eu tenho a sensação que tinha uma raiva da placa, sabe? E quando ela virou Tietê, o que eu achei de pesquisa no que está online da Câmara de São Bernardo foi a data em que essa rua mudou de Tietê para Veracruz. O que eu Ah, queria achar, isso deve estar em algum lugar em papel e não na versão digital. Quando eu comecei a procurar, dizem que eu estava desde 92, né? Se eu achasse algum lugar em papel, é a lei na Câmara. Queria achar isso, né? E mais gente para ver se que teria mudado de doente para ti. Por enquanto, o que eu tenho é isso, e é um dos contos do livro traz isso. Que era Melissa, sendo claro. a Eu adoro essa história. gente, não é, é ótimo. E você falando que quer achar esse documento, o quanto a gente, nesse trabalho de pesquisa para dramaturgia, para literatura, a gente se torna detetive, historiadora, investigadora. A gente cumpre um pouco esse papel também, sabe? Informal, mas é muito gostoso isso, da gente ir atrás dessa documentação, da gente ter essa curiosidade, né? E essa iniciativa de procurar esses materiais. Muito bom, adorei. Ainda vou buscar. Lógico que com a questão da pandemia se achava, né? 2020, de repente, estamos melhores, eu conseguiria no arquivo da Acervo Memória, mas estava obviamente tudo fechado, então isso vai ficar para depois. O que Sei. vai é quanto. Tinha uma ideia de falar mais disso, mas o que vai por enquanto é só a cena, que é essa brincadeira, né? Muito Com essa bom. memória aí, que foi a cena do Clark dessa história, né? E aí, eu fiquei pensando, estava falando do Rude, da questão da névoa, aí vamos falar um pouquinho dos problemas. Já inundava? Não me lembro. O que inundava era a Vila Vivaldi. Eu não sabia que Rude Ramos inundava. O que inundava é Vila Vivaldi. Ai, mais uma enchente na Vila Vivaldi. Vila Ai, Vivaldi, a a Vila última enchente, Vivaldi, a Vila desculpa. Vivaldi é para baixo da. Você imagine a Winston Churchill, Atlântica desce, ela vira Winston Churchill. Vila Vivaldi, na minha imaginação, é aquela vila que fica à direita. É por ali que inundava. O Rude é mais para cima, o Rude é mais alto. Então, né?
A última grande enchente que tivemos envolveu, inclusive, parte do Rude, né? Fica toda uma discussão se teve a ver com aí, a gente vai entrar em formas de como foi organizado ou não organizada a questão de gerir a enchente. Perguntei porque algumas coisas são históricas, né? Realmente tem mais lógica você tá, o que está mais abaixo. Mas envolveu o Rude também. Tanto que envolveu o pedaço de São Caetano, né? Foi indo. Isso foi faz uns 4, 5 anos. Bom, já temos 2 de pandemia, então com certeza faz uns 5 anos, uns 4 anos. Sei, não fiquei sabendo. Porque há relatos de que o Paço sempre inundou, por exemplo, desde que o Sim, mundo é mundo. as cadeiras do Cacilda Becker numa das enchentes ficaram boiando, né? Isso é clássico. E que antes disso também, então antes da até construção do Paço, de que antes disso sempre, antes da construção do Paço, há relatos de que não dava também. Então, assim, Sei. então por Agora, isso eu fiz essa relação. vamos combinar. Vamos imaginar que toda essa região era de floresta, né? Era de mata. E o quanto isso foi sendo devastado para a construção da cidade. E isso foi se ampliando, essa mata foi cada vez mais sendo, Sim, né? E parece que devastada, não tem nada que dá. a construção da Faria Lima também teve ali alguma coisa a ver com o aterro de um rio que passava por ali. Então, isso o que que faz? Para onde vai essa água? Ela vai. Eu peguei enchentes assustadoras na Jurubatuba, por exemplo, e na Faria Lima. Eu já peguei também na minha infância. É assustador. Então, para onde vai essa água? Né? É uma questão desse crescimento, desse avanço urbano indiscriminado, né? Se a gente for imaginar que as primeiras indústrias da região foram as serrarias, o meu marido fala que na infância dele em São Bernardo, terminou a Marechal Deodoro, lá para os lados da Fox, era tudo mata. Sim. É Acabou o a que eu tenho Marechal, também era mata. o que eu tenho também de relato de família. Pois é. E aí, como é que vai? Vamos. Tem trabalhos acadêmicos sobre as serrarias. E aí, aquilo vai sendo desmatado, mas, né, se transformando na capital do móvel. A madeira está ali, à disposição, né? E isso tem um preço, né, Melissa? É que a gente só pensa nisso muito recentemente. Pois é. Mas eu acho fascinante essa, essa pesquisa das serrarias. Quando eu fui apresentar a pesquisa das fiandeiras lá no Museu de Santo André, tinha um rapaz apresentando a pesquisa dele das serrarias de São Bernardo. E é assustador também pensar nisso, porque foi um território imenso que foi completamente devastado. A gente fala de lugares distantes, né? E está aqui do nosso lado. A gente habita um lugar que era completamente verde, né? Aldeias indígenas, a gente ocupou esse território indígena. E ele mostrava no trabalho dele a imensidão de áreas que foram desmatadas, né? Seja para a construção da cidade, seja para as serrarias, para as marcenarias também. É, o que a gente chamava de progresso é que hoje que a gente está repensando e tendo as consequências. Menina, pois é, migrantes e imigrantes que vieram para cá, tinham que sobreviver de alguma forma, né? Se a gente for pensar nisso. Os meus sogros vieram para São Bernardo, de Minas Gerais, e ele era marceneiro. Ele era carpinteiro e marceneiro. Ele era carpinteiro construtor e marceneiro artesão. Ele veio para cá numa época de pleno emprego para a função dele. Então, com isso, ele Ah, sustentou a família, né? Educou os pleno filhos. vapor.
As Pois é. indústrias moveleiras, quando ele veio, estava a pleno vapor. Sim, estavam começando, né? Isso a que Quanta época, gente mais ou veio. menos? Eu acho, Melissa, que foi anos 40, Tá. né? Uma indústria dominada pelos italianos, né? As olarias e as movelarias, e agora que está com os libaneses, é isso? A maioria é libanês que está Ah, não, nesse não sei te comércio? informar. Ah, não sei Acho te que informar. sim. A minha experiência de entrar numa loja, isso antes de pandemia também, e só querer ver alguma coisa e quase não conseguir sair, foi. Imagino, porque assim, como a moça estava com a. Como é o nome do véu quando é só na cabeça? A gente não fala besteira, né? É, o véu. Vamos colocar só o véu, né? Então aí ela começou, ô, gente boa para querer te convencer, não, mas aí eu te faço um preço assim e tal, eu não consegui ir embora. Aí teve uma hora Compreendo. que ela disse, até com um certo sotaque, falou assim, não, porque tá no sangue, viu? Saber vender tá na família. Eu falei, ah, tô percebendo. Não é, não são libaneses, eu já vou lembrar a nacionalidade. Enfim, são muçulmanos, né? A gente é muita gente. Acho que veio uma outra leva, né, de imigrantes para cá e eles assumiram esse A, espaço. a ponto de, pelo menos quando eu descobri essa informação era 2007, eu não sabia. Você sabia, Adélia? Que a segunda mesquita maior do estado está em São Bernardo? Onde? Ela é atrás do Poupa Tempo. Ah, sei, Ela é a segunda maior do estado de São Paulo. A primeira está em São Paulo, sei. que tá no final do estado. Olha quantas vezes Isso. a palavra estado foi dita agora. E aí era uma amiga que estava pesquisando, que é das ciências sociais, e ela foi, inclusive, ela fazia Unicamp, veio para a USP, porque lá que estava o material para o trabalho dela, e me puxou para eu ver junto um documentário com gente que foi entrevistada em São Bernardo. Eu falei, gente, é a minha cidade, eu não estou sabendo, Tá vendo? né? Quando eu falo que são muitas cidades numa cidade, todas as cidades são assim, mas eu acho que São Bernardo é de uma complexidade fascinante. Aí eu cheguei a passar em frente, não, eu descobri onde ela está, e eu falei assim, gente, sabe que você passar em frente e não se tocar, né? Eu cheguei a perguntar se tinha visita, a pessoa falou que sim, mas eu acabei não indo. Estou devendo uma visita à Mesquita São Bernardo para Pois melhor é, conhecimento da religião, das religiões até hoje. quem sabe Mas rende assim, uma história dessa pessoa que não sabia e foi e entrou, sei lá. ah, pois é, mas eu teria. Vai ficar para um outro, não para esse livro agora, que rende a história para um segundo momento, né? A brincadeira é continuar com o projeto, a ideia é, né? Então não, Ótimo. não mata, não morre no livro. Então é uma ideia, é verdade. Voltar e entrar nessa mesquita. É entrar nos lugares, né? Explorar a cidade, entrar nessa casa que a mãe morou, entrar nessa mesquita que não era conhecida, né? Sei lá. Explorar a cidade como turista, né? Quando você está na sua própria cidade, olha a minha referência, é atrás do Poupa Tempo. Então, eu não, sei, não soube te dar outra rua tal, porque é onde você vai para resolver coisas práticas e burocráticas. Você vai no Poupa Tempo. Então, pô, como é que eu sabia que estava ali? Para estacionar nas ruas paralelas e não pagar ali no poupa-tempo era muito difícil, então eu deixava carro para lá, sabia os macetes. Né? A prefeitura depois descobriu e colocou taxação onde não tinha de estacionamento. Então eu passava em frente e andava, mas eu tô o quê? Focada no quê? No meu horário, para renovar a carta, para tirar um novo RG. Você não tá olhando, Sim. né? Não tá olhando. Uhum. E eu descobri porque tinha uma placa na Jurubatuba indicando se virar à esquerda vai dar no estádio Bruno Daniel e na Mesquita. Ah, eu acho que essa placa eu vi depois, aí eu já estranhei menos. Pois é, quero falar, sabe do que? Você me fez lembrar, porque justamente ali, naquela indicação, tinha um cinema, o Cine Havaí. Hum, E quantos cinemas de rua tinham em São Bernardo? Eles não existem mais, eles estão todos nos shoppings.
Tinha cinema na Jurubatuba, cinema ali naquela galeriazinha da rodoviária, cinema na Caminho do Mar, cinemas de rua. Santo André também fecharam, mas a gente está falando de São Bernardo. Foram todos para os shopping. Ou seja, a gente tinha esses lugares e os cinemas, eu lembro de um cinema na Jurubatuba que era cinema tipo de arte. Esse no Cine Havaí, assisti filmes também fora do mainstream, sabe? Assisti Memórias do Cárcere lá, por exemplo. Né? Selvagem, Diários de Motocicleta, eu assisti a isso recentemente no cinema da Jurubatuba. E esses espaços foram fechando, né, por comodidade, por uma pressão mesmo do capital de juntar tudo no shopping, né, cobrar ingressos mais caros, mas aí você já tem o estacionamento, você já tem onde comer, você já tem onde consumir, um supermercado. Também, se você quiser fazer as compras, você junta tudo ali no mesmo espaço para gastar o seu dinheiro, né? Não é mais só um passeio, como eu vou ao cinema. Ai, mas aí já estou viajando. Protesto. Não, não tá. Eu acho que é uma tendência realmente que teve aí não só em São Bernardo, né? Esses cinemas da galeriazinha em cima da rodoviária, até outro dia estavam lá com filmes adultos. Isso. Né? Essa é a relação do cinema de rua depois. Nem sei se depois sobreviveram, né? Acho que a pandemia talvez nem isso. Uhum. Mas a Adélia, eu queria tanto saber dessa menina, o que ela brincava, o que era. Você é muito rica na sua página do Insta. Acho que mais na do Insta do que no Face, eu não sei se eu estou confundindo. Com memórias, né? Com a questão de como chegar ao leite, ou como, por exemplo, eu soube por você que a Termomecânica também tinha uma cooperativa de empregados, né? Até com a Isso. questão do sabão de graxa, e eu esqueci o nome do. Você até falou o nome do. Não é da guloseima, vai, eu tô O errando alguma coisa. raleu. Minha memória tá ruim. Raleu. Né? Do raleu. E aí? Como é que era essa menina? Eu quero Como é saber. que eram as brincadeiras, essas coisas? Antes de eu ir para a escola, era só em casa, né? Eu fui para a escola com 4 anos. Não era pré-escola, era parque infantil. Era um lugar de brincadeiras, era um lugar de você não tinha compromisso com leitura e escrita. E os moldes desse parque infantil tinham a ver com Mário de Andrade, com o que ele fez em São Paulo nos anos 40, 30, 40. Foi um modelo meio que adaptado, transformado para a cidade. Esses parques infantis foram inaugurados nos anos 60, eu entrei em 69, e aí eu pude sair de casa, mas então, até então era brincadeira dentro de casa, porque havia o homem do saco que passava na rua, e a gente não podia ir para a rua, porque senão o homem do saco pegava a gente, então não podia sair. Uma amiga vinha brincar em casa, ou eu brincava sozinha, porque eu sou praticamente filha única, e era brincadeira. Eu sempre vivi muito com adultos, né? Então, era brincadeira de escolinha, ou uma leitura, ou boneca. Bastante coisas de não muito movimento, né? Não tinha bicicleta, por exemplo, não ia para a rua, não ia jogar uma bola, era tudo muito contido. Brincar com a boneca, fazer a roupa de boneca, brincar de escolinha, brincar com a amiguinha aqui, coisas muito limitadas, né? Aí quando vai para a escola, a coisa se amplia, né? Porque eu acho, Melissa, que esses parques infantis eram modelos, sabe, de pedagogia. Porque a criança entrava com 4 anos, quando ela ia para a primeira série, ela
continuava frequentando o espaço do parque infantil no contraturno escolar, e ali ela fazia lição de casa, atividades artísticas, porque lá se desenvolvia canto, dança, teatro, artes manuais, pintura, educação física. Era uma coisa Waldorf, sabe? Era uma educação Waldorf na escola pública. Fala. Não, eu já estava bastante impactada com você dizer que foi para a escola com 4 anos, porque nós estamos nisso na década de 60. 69. O meu número de escola era 864, meu número de matrícula. Então, pensa bem, 864 em 69. Se você imaginar que não tinha o adensamento que tem hoje e atendia ao bairro, não tinha gente que vinha de ônibus de outro lugar para estudar ali, como acontece hoje em dia. Digamos que tivesse 300 crianças por ano, 400 no máximo, aquele deve ter sido o terceiro ano de funcionamento do parque infantil, era recém, as professoras eram recém-formadas. Não, porque além disso tudo, que tinha nossa arte, música e tal, a própria ideia da criança ir cedo para a escola, ela foi incorporada muito depois, né? A minha Sim. mãe conta, quer dizer, 15 anos depois, quando a minha mãe me coloca na escola com 3, teve uma questão em família de por que colocá-la na escola, tadinha, né? Porque criança só vai para a escola para alfabetização. Pois é. Para Então você só ia para a ver. escola com 6, 7 anos. Que é por isso que na turma da Mônica, a Mônica e o Cebolinha não estão na escola. Só ia, e o Chico Entendi. Bento, sim. Então, Ah, assim. E aí você me falando que já ia para a escola. Nossa, realmente era bastante inovador tudo. Era bem antes do que depois foi considerado todo mundo colocando crianças na escola. Aí depois com mulheres trabalhando, né? Começou a ser. mas ali também eu lembro de muitos colegas, e era uma escola democrática demais, era aluno de várias classes sociais, era bastante diversificado. Tinha mães trabalhadoras ali, com certeza, porque muitos que ficavam no contraturno escolar é porque a mãe trabalhava o dia todo. Então, o próprio zelador do parque infantil levava para a escola, atravessava a rua e vice-versa. Ou seja, essa criança estava guardada das 7 da manhã às 4 da tarde, por exemplo. O Estado assumia essa guarda, tá? E eu tenho a impressão, Melissa, agora conversando com você, que depois essa pressão por produtividade, né? Por mostrar resultados. Essa criança tem que ter tantas habilidades desenvolvidas até tal idade. As crianças agora são alfabetizadas com 5 anos, né? 6 anos no máximo. Existe aí uma cobrança da sociedade, já está lendo, já está escrevendo. Por outro lado, existe muito mais estímulos hoje, né? A criança naturalmente, dependendo do ambiente em que ela vive, ela já se alfabetiza, né? De tantos estímulos de leitura que ela tem à disposição dela, né? Mas quando eu era pequena, era pouca coisa, eram poucas as famílias que tinham livros disponíveis, revistas. Né? E mesmo assim, eu não aprendi a ler antes dos 7 anos. Eu fui aprender a ler na primeira série. Aí você acha que seria inovador demais mesmo. Né? Não tinha essa cobrança, essa necessidade. Nem da minha família, nem da escola. Essa conversa seria longe, porque essa questão do. Pra gente que tá perto, né, trabalha com educação e tal, a gente sabe que é muito relativo, né? Então, falando de, por exemplo, de família, tinha uma discussão de que eu aprendi a ler com 6 anos. Então, tinha uma conversa em família, não é muito cedo, porque a escola da Melissa ensina com 6 anos. Isso estávamos em 1985. A minha mãe falando, mas não é um problema, porque ela lembra de histórias do meu avô que viveu a guerra na Espanha, e se estamos em guerra, não tem divisão de sala, as crianças estão lá com uma professora
tem criança de 3, de 4, de 5, de 8, de 9, todo mundo junto, porque é o que tem para hoje, né? E ele se lembrar que a de 4 estava aprendendo, tentou uma história de que uma professora perguntou algo e ninguém respondeu, a professora ficando chateada e a pequenininha de 4 respondeu, Aham. né? Então, dentro dessa ideia de que a criança, sim, tem uma capacidade, não é um problema, não confunde a cabeça da criança, como se, de repente, tinha essa ideia de família para perguntar de mim, minha mãe sabia que não. Quando eu estava, né, fazendo a licenciatura, eu estagiei em Fundamental 1, em alfabetização. Justamente quando estava virando para alfabetizar com 5. Então, estava virando a lei para, olha, vou alfabetizar. E aí, ó, conversando com educadoras, o que elas achavam. Né? Tinha, além do texto sobre isso, é você tirar, inclusive em como fazer para você não tirar da criança esse espaço de brincadeira e tá trazendo para uma questão, olha, vamos ler tal coisa, porque o problema não está em um aprender, o problema está no prazo, né? Ler com tal prazo assim, você tem que saber até tal idade, né? E como fazer com que essa alfabetização com 5 anos fosse mais fazer espaços com. Tinha todas umas ideias, e como trazer muito mais lúdico do que se imaginaria com 6, 7, aquela coisa mais carteira, livro, etc. Para eu não me estender muito. Aí a gente chega na pandemia, essa coisa do as crianças estão atrasadas. Principalmente a alfabetização. Assim, estão atrasadas porque quem criou o padrão podia desfazê-lo, só por isso. Né? Atrasada em relação a quê, meu? Ótimo. Porque, assim, a capacidade de aprender está aí. Então, se não deu certo esse ano por causa de pandemia, dá no outro. O problema está na pressão do atrasado. Assim como os meus alunos de terceiro ano falam, professora, mas aí eu tinha, sei lá, repetido um ano, entrando um ano mais tarde na escola, eu estou atrasado. Atrasado para quê? Não para o vestibular, mas para quê, meu amor? Qual a diferença na tua vida de você entrar numa faculdade aos 18 ou aos 19? Pensa, Ai, que depois. ótimo que existe prof como você. Que bom, querida. Pensa um pouco. Porque a pessoa está entrando numa crise de ansiedade absurda, você fala assim, vamos lá, você está pensando, você está batalhando, e agora tem pandemia, que é para todo mundo. Mas qual é o problema se terminar seu ensino médio e fazer outra coisa? Vai experimentar o que é trabalhar em loja de shopping, quando podia. Sei lá, qualquer outra coisa, meu Deus. Né? Mas essa coisa da Ótimo. esteira, né? Você entra na esteira agora com 5 anos e tem que até tal data tá alfabetizado, até tal data estar assim, e prova cada vez mais cedo. É um tal de. Isso, Daqui a pouco estão dando prova para criança no berçário. Enfim, né? essa conversa vai Já está longe. em projeto. Mas a cobrança ela vem de vários lugares, da comparação com o filho da outra, com o parente. A sociedade toda incorpora, então a mãe também incorpora. Já tinha que estar aprendendo. Sim, Os professores sim, também incorporam, que são cobradas também no sistema, então os professores também sim. acham que já tinha. E a gente não para pra pensar que, tá tudo bem, a criança está com 6 anos e não está alfabetizada. Aham. Ela pode continuar, ela vai continuar na escola, só precisa, tá tudo certo. Sim, Né? sim. Eu acho que sim. O nosso filho mais novo, a gente tinha a opção dele ir para a escola com 6. E nós falamos, não, ele não está maduro para ir para a alfabetização. Ainda está imaturo, ainda precisa brincar mais. Deixa ele amadurecer um pouco mais, aí ele vai estar mais forjado para ir para uma sala de aula, ficar um atrás do outro nas carteiras, fazendo, tá? E foi ótimo. Acho que a gente fez. Se pudesse esperar mais um ano, a gente teria esperado, sem crise nenhuma, sabe? Mas aí a cabeça é outra, né? Porque a gente trabalha com isso, a gente trabalha com pedagogia desse jeito, né? Então a crise não é tão grande. Mas essa Adélia que estava no parque infantil, explorou mais o espaço, então? Estava menos aqui, tinha uma coisa de explorar mais esse espaço ali? Se descobriu na arte ali já ou foi só só mais tarde mesmo? Com certeza, foi ali. A semente foi ali. Acho que aqueles parques infantis tinham a função de fazer a gente se apaixonar pela escola. A escola Nossa, ser um lugar gostoso sabe? A ansiedade para as férias acabarem logo para a gente voltar para a aula. É um espaço de aconchego. Tanto é, Mel, que
quando eu ingressei no magistério público de São Bernardo, eu fui a primeira escola que eu na como é que chama no ingresso quando existe aquela distribuição das aulas, atribuição. Distribuição. Vagou uma classe na escola em que eu estudei. Então, a primeira escola em que eu trabalhei um ano inteiro foi na escola em que eu estudei. E eu dei aula Que junto, delícia. né, no corpo docente com uma professora que tinha dado aula para mim. Olha que doido isso. Como é o nome da escola? É o Olavo Bilac, Que delícia isso. que hoje é EMEI ou EMEB. Então, ela foi minha professora, a professora Sueli. Quando eu ingressei, ela ainda estava lá dando aula, ou seja, ela já estava dando aula para a quarta geração né, de batateiros, batateiras. E foi muito gratificante, porque se eu fui professora e estava ali, é porque aquela escola, e eu fiquei muito feliz de conseguir aquela vaga, é porque aquela escola despertou em mim o amor né, pelo estudo, por aquele ambiente, e eu meio que durante a minha vida no magistério infantil foi não focar na alfabetização, mas no prazer de estar em sala, o prazer de estar na escola, de estar junto com o grupo, sabe, de ser criança. Então, o quanto essa experiência, quando a gente é pequena, nos contagia a ponto de depois você querer compartilhar isso com as outras pessoas, promover essa experiência para outras crianças também, sabe? Então, teve um papel super importante. E eu falei que a gente não saía, né, por causa do homem do saco. Os meus Esse homem do pais, saco dura gerações, porque eu também ouvi. A minha tia é, usava, não falaram para mim. A minha mãe não é da pedagogia, mas ela colocava em questão, né? Que ah, não trabalhava a questão do homem do saco, mas a minha tia falava para meus primos. é global, esse homem do saco é global. Os meus pais são migrantes, né, do interior de São Paulo, então vieram para cá, para encurtar a história, vieram para cá e quando se estabeleceram em São Bernardo, os parentes vinham visitar, né? E um dos programas era sair e ver a Via Anchieta, porque era muito perto, eram a 2 quadras, a gente é o lado oposto do Extra, Tá. tá? O Extra fica do outro lado da Anchieta, nós morávamos do lado de cá, a 2 quadras. Então, qual era um passeio para as pessoas do interior? Descer até o final da rua e ver os carros passando na Via Anchieta. Uma Nossa, Via né? Anchieta que não é a de hoje, mas que já tinha movimento. E para quem vinha lá do interiorzão, a gente ficava sentado em cima do barranco, olhando, o programa era olhar os carros passarem na Anchieta. E era essa Anchieta ainda dos carros importados ou já era Anchieta com Fusca e Kombi? Não lembro. Eu lembro que existia um movimento de descida e subida, e o quanto isso caracteriza a cidade como, sim, como um local de passagem, né? E é Exatamente. curioso, porque Santo André, né, tem as cidades que são cortadas pela ferrovia e tem a cidade que é cortada pela rodovia. A gente está no meio disso, né? Da metrópole e do litoral, né, da capital e do litoral, como isso é local de passagem. E ficava se observando os carros passarem. Estão vindo de São Paulo, estão indo para Santos, porque a gente sempre falou Santos. Não fala praia, o litoral, né? Vocês também falavam, vou para Santos. Acho que sim, hein? A questão era Santos mesmo. Como se não tivesse Santos. Guarujá, como se não tivesse. É, Acho que a gente começou a falar mais outras praias porque tinha Casa Bertioga, né? Então, assim, aí era porque tinha o nosso local, vamos dizer assim. Mas
E o que minha mãe conta também era de falar Santos também. Meu avô falava para Santos. Vamos passando. Escuta, vamos lá, parêntese. O seu avô ficou na empresa depois do passeio ao Guarujá, ele pensou bem, ou ele saiu, pediu demissão mesmo? Eu te respondi. Eu Ele, não ele vi. pediu demissão. Ele pediu demissão, Adélia, porque ele queria ir para o Chile. Ah, e ele foi? Ele foi, aí ficaram, eu preciso lembrar se foram uns 3 ou 4 anos. Do Chile depois foi para o Peru. Tem toda uma questão problemática aí, porque ele também sofreu um acidente. Ele sofreu um acidente, ficou em cama um tempo, então tem E depois dali ele teve uma ajuda, eu preciso lembrar essa história para não ver se eu estou falando errado. E foi para o Peru, depois teve ajuda, então meu avô ficou entre Chile e Peru. Depois, quando eles voltaram para o Brasil, para São Bernardo, era outra São Bernardo. Já tinha Vux, já tinha tudo. Então, meu Ah, avô viu um começo de industrialização com a Max Suisse, né, chegou a trabalhar na Willis Overland, que... Não, desculpa, a Willis Overland é quando ele voltou, perdão, tô falando besteira, ó. Chegou a trabalhar depois na Willis Overland, então ele chegou até a pegar a industrialização que estava na volta também. Mas minha mãe fala que ele perdeu o bonde da história. Voltou era outro ah. mundo. Era outro mundo. E sua mãe Agora, foi por que... junto? Foi com a família toda? A minha mãe era bem pequena, né? Minha mãe tinha 4, 5 anos. Sei. Então a família toda, ele levou a família toda, se mudou para o Chile. Então, e aí por que foi? É uma longa discussão em família. Por que foi? Por que não ficou? Por que voltou? Sei. Mas Meu enfim, ele avô era pediu muito. demissão. Ele pediu, mesmo com o passeio, mesmo com outras coisas, mesmo com o seu mar insistindo, mesmo com outras coisas, ele pediu demissão. Então meu avô era muito irrequieto, para dizer o mínimo. Para dizer o mínimo. Ai, ai. O que eu ia. Ó, você. Agora, eu que te fiz pergunta, tá vendo? Pois é, né? Mas tudo bem, eu tô aqui aprendendo. Todo mundo que tá aqui é amigo. Eu quero te fazer uma provocação. Olha, eu quero fazer duas. Eu sou muito capricorniana para não ter pauta nenhuma. Sei. Eu tô com a Então minha eu tenho. listinha aqui de coisas. Pode falar. Ah, ela tem uma listinha também. Vamos para a listinha, né? A Não, Adélia não, também é tem muitas provocação. casas em virgem para também não ter listinha. É... Provocação. Ah, você também tem a questão de não gostar que o ABC no geral, né? Parece que isso é fato do ABC no geral. Não chamar de interior. Não, não é interior. Ah, então você mora no interior. Quando a gente está falando com os paulistas, de reclamar, não, não é interior. São Bernardo não é interior, é grande ABC. Ou não. Isso não é uma questão sua. Não, é só Não, uma questão. Algumas outras pessoas ou de geração eu vou descobrir também. não, Entre, nunca. entre, entre amigos tinha briga de, ah, não é interior. Ah, você mora no interior. Não é interior. Isso é É, grande. eu conversei com a Paula Venâncio, né, semanas atrás, e ela fala sobre isso no mestrado dela, e ela toma como referência o Zé de Souza Martins, né? E ela fala do subúrbio, que tá suburbano, suburbano. Nós somos subúrbio, nós somos suburbanos porque estamos do lado da grande urbe, né, que é São Paulo. A gente está na franja, né, mas nunca ouvi que era interior. Acho isso curioso. É mais uma expressão da nossa região ser de passagem, porque não é Sim. metrópole, né? Mas ao mesmo tempo tem um super desenvolvimento aqui. Sempre achei que ela era virginiana, mas não. A Isabela Luz, Eu não tô não sou conseguindo ler, virginiana. você consegue. A minha parou em uma que tá pela metade. Desculpa, gente, eu sou nova nisso, eu não consigo É ler assim. só subir o dedinho assim. Adélia é difícil. A gente Ah, é esse espaço de passagem mesmo. Não somos nem litoral, nem metrópole, não somos interior também. é uma identidade em crise.
Depende do ponto de vista. Oi, Dalila, boa noite, querida. Dalila estava em live. Olha que luxo. Sai de uma live e vem para cá. Obrigada, minha querida. Obrigada, Isa, de estarem Obrigada. aqui. Quem mais está? A gente também perdeu um pouco o controle de quem entrou, de quem saiu. É Porque tarde eu já, sou. né? Estamos num horário pouco atraente para a live. Nós estamos aqui tomando o nosso goró e batendo papo sobre memória. E hoje eu estou como convidada, estou adorando. Que bom, que bom. Tô aqui aprendendo. Vamos lá. Ó, você perguntou da minha máquina, eu trouxe ela aqui para aparecer na live, ó. Que linda! Lindíssima, minha Olivetti Lettera 32, verdinha. Eu herdei duas Tem até o também. manual, O manual. tá guardadinho, tudo bonitinho aqui. Você Vai tem contar o que você também? escreveu? Eu tenho. Eu tenho para descobrir de onde veio a segunda, porque a primeira eu sei que era dos meus pais. Ah, Agora, que versão de Olivetti eu não sei, porque eu sou da geração que se irritou com a máquina. Eu me irritava com a máquina de escrever e adorei quando chegou o computador, né? hum, Então, eu não tenho essa relação feliz, eu só acho elas bonitas. Sabe, a questão carbono, tecla que encavala, não tive não tenho uma relação, tinha uma relação de, não tô conseguindo, né? E aí a outra, meu pai ainda tinha e ficou depois que ele faleceu, e eu tô achando que era do meu avô. Tô perguntando pra minha mãe, inclusive, por que estaria com meu pai, meu avô paterno, o sogro dele, né? Eu tô perguntando, então estão as duas aqui. Eu vou ver como eu vou terminar de decorar e colocá-las como exibição, assim. sem dúvida. Se você quiser restaurar, conheça um restaurador muito caprichoso, tá? Te passo. Quando você quiser, te passo. Vou mandar essa minha para restauro já já. Eu também quero usá-la na decoração e para uso também, voltar a teclar nela. Adélia, a minha provocação é a seguinte. Eu vou trazer a minha professora de dramaturgia, né? Você tinha falado de falar como a gente se conheceu. Eu vi numa live que eu acompanho a pessoa que a pessoa que está trazendo convidados e está falando assim, é muito engraçado que tem hora que a pessoa conta uma versão, as pessoas contam versões diferentes de como se conhecer. Eu acho que é possível que isso aconteça conosco. Como é que a gente se conheceu, Adélia? No, num ateliê de dramaturgia contemporânea, não foi? O tete a tete não foi lá no Conchita? Naquele ateliê? O Congita ALT, na sala, que a gente. Isso. Na LT, isso. A da Dalila é uma Olivetti Studio 45. Eu vou ter Linda, que linda olhar. mesmo. Eu acho que eu vou depois olhar e ver qual que é a marca das minhas aqui. Sim, eu fui no seu, eu acho que era o segundo ateliê Foi. de escrita. O primeiro você tinha dado Lá na Fateia. na FATEC. Mas não foi como eu te conheci. Aham. E como é que eu fiquei sabendo que tinha um ateliê? Eu fiquei sabendo que tinha ateliê porque você também foi na Solange. Mas o que eu me Sim. lembro de quando eu te vi, acho que eu fiz uma pergunta ou não, foi quando você estava. Era um sábado que a Solange estava fazendo aula de dramaturgia no CLAC e falou que você teria uma fala sobre o seu projeto Culto Corrente. Você Eu vi estava aqui. lá. E aí teve uma leitura e Foi, você falou sobre a questão, inclusive, do PROAC e da pesquisa. foi. E teve uma leitura, as meninas fizeram uma leitura. Então eu estava começando a dramaturgia e eu acho que o primeiro contato com leitura foi o Ponto Corrente. Muito obrigada. Ah, mas depois disso, ainda porque foi o NET que fez a recepção. Ou foi a Já era, né? Cláudia, já A era. Cláudia. Eu lembro que a Cláudia fez uma abertura assim.
E eu não Então, tava, eu também estava conhecendo, acho que foi quando eu conheci Cláudia também, acho que a primeira visão que eu tenho da Cláudia foi no mesmo dia. então talvez eu tenha visitado o NET e te conhecido numa reunião do NET, Não, antes tá. do ateliê. Foi quando eu conheci a Cláudia também, foi nisso. Eu entrei Não, muito mas depois, né? depois, antes da ELT, antes do ateliê. Não, você estava certa. Teve o ateliê, foi quando você me conheceu mais tete a tete, a gente conversou. Eu soube de você, Adélia, e tal, nessa leitura. O Ned foi, inclusive, nesse NED, meio tempo. NED, falei Nesse meio NED. tempo. Nesse meio tempo. Então eu tava. Você teve essa leitura do ponto corrente com as meninas Foi. nesse sábado, eu lembro que era um sábado, no CLAC. Hoje, Teatro Abílio Pereira de Almeida, tá até proibido falar CLAC. É proibido aspas, vou falar CLAC. Com licença, memória. Existia um centro de artes cênicas no Teatro Abílio Pereira de Almeida, no Teatro Baeta Muito Neves. Então, de vida breve, ponto, mas existiu. tá? E foi lá que eu entrei em contato com a dramaturgia. Então, vamos estar lá. Aí, foi nesse sábado que teve essa leitura, você comentando da pesquisa. Um pouco depois foi o ciclo de dramaturgia. Um pouco depois, bastante, na verdade, porque eu já estava na LT, Foi, e a LT foi ano foi seguinte. bastante. Foi Ou seja, bastante depois, olha, um ano a gente se depois. conheceu em São Bernardo. Pronto, o A gente motivo conheceu da São nossa Carlos. conversa hoje. Que barato. Isso deve fazer, nem sei quantos anos faz. 5. Eu estava no CLAC em Não, 2016. não, faz mais. Essa fala faz mais, porque 2014 eu fui escrever Ponto Corrente e esse encontro deve ter sido do Ponto Segredo. Enfim, faz um tempinho já. Faz tempinho, né, querida? Temos uma história já, né, Melissa? Que aluna fascinante você é, minha querida. Aluna não, participante, né? Que a gente não fala aluno no ateliê. Mas muito provocadora, muito atilada, inquieta, polêmica, isso é ótimo, né? E do Obrigada por bem, achar. e do bem, porque não é alguém que fica provocando à toa. Você tem, a gente percebe em você uma atividade, uma dinâmica permanente, e você questiona, você problematiza, mas é para construir junto, não é para a gente perder tempo, né? É muito interessante. E É muito muito bom obrigada ter por ter você sido por uma das perto. pessoas que me acolheu nisso. Porque geralmente eu sou aqui, você está perguntando e não sei o quê, ou de buscar. Eu lembro que fiz uma pergunta muito específica sobre Édipo, numa questão muito pelo em ovo, e ela, não, eu vou ver. É lindo isso, é muito lindo. Né? Eu sou a pessoa que faz perguntas esquisitas. Que nem aquela personagem antiga da TV Cultura, a Rita. Ela faz pergunta e alguém responde uma coisa muito tranquila, do tipo, ela faz pergunta, de onde veio o leite? E a mãe responde, do mercado. Aí ela, ninguém entende as minhas perguntas. Aí a caixa de leite pulava, eu entendo, Rita. Então, assim, muito obrigada por ser a minha caixa de leite, porque vira e mexe as Então, pessoas não entendiam as minhas perguntas. E você é uma dessas mestras, Adélia, muito obrigada. é muito bom ter esse tipo de presença em sala, né? Que você percebe que está ali ativo, né? Muito bom. Tem uma empatia, né, querida? Com certeza. E muito obrigada por ser motivadora, inclusive da brincadeira que a gente está fazendo agora. Se não fosse a sua ideia, eu não estava fazendo, não. Então, tá vendo? É mais simples, não é tão sofrido, não, como você Não, eu estava estou imaginando. gostando, é divertido. Viu? Eu vou, mas eu não terminei a provocação. Eu vou trazer a dramaturga, a professora de dramaturgia, que eu não esqueço, inclusive, eu escrevi, você mandou um áudio para a gente quando fazer aquele exercício, trabalha a imagem, escreve a imagem, facilita para o teu ator, né? Traz a imagem. Vou fazer o link com o nome do livro, porque a brincadeira com o Via é a da Via Anchieta e é de ver, só que no passado, né? Ver por 7 minutos vira observar, né? Se a gente está vendo, tá rápido. Agora, ver por
7 minutos é observar. Adélia, o que você acha? Olha, ó, que essa Adélia com 4 é muito difícil, né? Mas com 11, 12 anos, já via ao seu redor em São Bernardo, já observava. Eu quero imagem. Provocação, hein? Aí você está falando de concreto, pode metaforizar, pode. Fica à vontade. Eu não sei, Melissa, porque eu sempre tive uma vida bastante introspectiva. Olha para onde a sua provocação está me levando. Nossa. Foi sempre para dentro. Leitura, escola, lição. É muito para dentro, né? O que eu. Olha que interessante. Quando você me fala de imagens, eu vou para aquilo que eu já falei, cidade da criança, a Via Anchieta, o pedágio que você falou, a estrada, o território ali próximo, né? Mas em termos de ver metaforicamente, era tudo aqui, ó. Você vê, mas traz para cá. Interessante isso. Bem, bastante mesmo. É, não tem essa metáfora, não alcançou isso. Até porque já passou tanto tempo, querida, que é uma pergunta difícil, né? De eu voltar lá e saber o que aquela pré-adolescente, adolescente via, que não fosse o concreto. Eu sei que eu tornei a tarefa difícil. Obrigada por tentar entrar nela. Eu só sei que ela via uma, ou sentia, que aquilo era muito bom, que era um território muito bom. Por quê? De lá nós nos mudamos para Sorocaba. Eu não queria ir para lá. Eu fui à revelia. Qual foi o motivo? Desculpa perguntar. A questão A de trabalho, empresa, de. a empresa em que meu pai trabalhava se mudou para lá e foi praticamente pego no colo para ir com a empresa para lá. Não precisou nem levar para o Guarujá para convencê-lo. Ele falou, eu vou. Puxa, né? Podia ter pelo menos ter tido passeio pro Guarujá. Não precisou. Houve um atrativo muito grande, ele foi muito bem conquistado para isso. Foi seduzido. E eu sei que eu não queria ir, ou seja, estava muito bom, né? Era um território conhecido, uma pátria. Então eu fui como que expatriada, né? Indo morar 2 anos em Sorocaba, tanto que depois nós voltamos e fomos morar em Santo André, justamente porque a empresa voltou para o ABC e nós fomos para Santo André. Meu pai faria aniversário hoje, faria 98 anos hoje. Nossa, parabéns para ele. E, é, e ele praticamente trabalhou a vida toda numa empresa só, numa época em que isso ainda era possível, né? Pois é, sou trepa. Qual que Isso. era a profissão do seu pai mesmo? O meu pai, ele era da indústria metalúrgica e ele administrava sessões de produção. Então era alguém que coordenava pessoal, que estava na linha administrativa, né? Então era uma figura que onde a fábrica ia, levava ele junto, porque ele montava o grupo e ele dava as instruções, ele coordenava esse tipo de coisa. Ai, parabéns, obrigada, Isa. Tá? Já fiz Só as que agora homenagens consigo. para ele hoje.
E aí ele Sim. era meio que uma figura, digamos, não sei se imprescindível, mas ele era, requeriam que ele fosse, e Sim, claro. ele foi indo junto, né? Hoje a gente já não pensa mais isso, mas olha que curioso, embora ele tenha trabalhado mais de 30 anos, ou mais de 30 anos na mesma empresa, eu não fui educada para isso. Eu sempre ouvi do meu pai que eu deveria ficar no meu trabalho enquanto eu gostasse do meu trabalho, Nossa, que forte isso, né? que eu Que a não vivência dele é muito precisaria. mais. Ele sempre falou, e tanto é que teve uma época em que eu entrei em crise profissional e eu fiquei um ano e pouco sem trabalho. E ele falou, mas por que você está em crise? Não tem que estar em crise, você tem casa, você tem comida, quando você encontrar alguma coisa que te interesse, você vai encontrar, você não vai ficar a vida inteira sem trabalho. Mesma coisa que você falou do estudante, né? Não precisa alfabetizar, não precisa entrar na faculdade com 18. Então, eu acho isso super avançado para alguém da geração dele, que ter a carteira profissional limpa era um valor. A minha carteira profissional, eu tenho duas carteiras profissionais, porque eu passei por um monte de lugares. Pela Ah, nossa nem é própria possível. condição Nem é de possível isso professor, hoje, porque a carteira nem existe, é tudo PJ. nem existe. Aí a carteira profissional limpa é outro motivo. Você nem tem registro mais, né? Pois é, Então, é e, realmente. e é muito avançado isso. Escutava, não, e que até. E eu sempre tomei isso como um norte para mim. Eu fico nos meus trabalhos até onde eu tenho paixão. Acabou o tesão, um abraço, tem uma infinidade de coisas que a gente pode fazer. Enquanto está te motivando, você fica, depois só. Acho que eu estava precisando ouvir isso. É, Saí do e meu último, porque a paixão tinha ido embora de faz tempo, mas tem a questão de uma certa culpa, né? Até porque eu tô indo para outro lado, né? Acho que na educação tá ficando para trás, ou pelo menos a educação em sala de aula. Eu tô num momento bastante. Crise profissional tá vindo bastante. Mas é outra história. uhum. Quando eu entrei no Estado, eu comecei a trabalhar com 15 anos, já em sala de aula, fazendo o magistério e dando aula. E eu me lembro de ouvir de uma diretora muito querida, que gostava muito de mim, ela falava assim, Adélia, não tire tantas faltas abonadas, porque depois, quando você se aposentar, isso vai contar, vai, vai, vai retardar a sua aposentadoria. E já naquele momento eu já sabia que eu não ia me aposentar no Estado, que era e é uma ambição de muita gente, porque é vantajoso. Acho que quando você começou no Estado era muito mais vantajoso. Quando eu exonerei cargo, já tinha gente já entendendo a ideia. Do tipo, tá muito complicado, a saúde mental tá indo embora. E a minha coordenadora falou assim: olha, você vai fazer 5 anos de Estado. Se você for exonerar agora, que daqui a pouco você vai começar a pensar que não vale mais a pena, você vai acumulando anos, né? Mas com muita gente que achou que não fosse. A própria secretaria da escola em que eu estava. Quando eu falei, olha, eu vou ficar só até o final do mês, queria saber se tem alguma papelada e tal. Quando eu disse, ó, tô saindo, ela não acreditou. Eu falei, mas eu te avisei faz um mês que eu tô saindo. Sei, Porque essa é a ideia da estabilidade de ponto, né? pois é. Isso foi quando? Anos 80. E eu já sabia, eu pensei comigo, dona Olga, eu não vou me aposentar no Estado. Relaxa, deixa eu dar minhas abonadas aqui. Estou calculando aqui, né? E, é muito. A geração do meu pai foi essa geração. Os meus tios se aposentaram na empresa em que eles entraram, por exemplo, né? Foram subindo e ficaram, e é um orgulho muito grande. Agora, a minha geração, dos meus primos e primas, isso já não aconteceu, né?
Uma outra característica, somos uma geração de professoras e professores na família. Muitos. Interessante. Muito interessante. Tem muita gente no magistério. Bonito. Achei bonito. Né? É sim, é penoso, mas é bonito. É, vida, né? E Eu eu vou. tava, pode falar. Fala você. Que eu comentei da complexidade, né, de São Bernardo, ser muitas cidades numa cidade, eu acho isso muito interessante. Que a gente tem o Riacho Grande, que é uma praia, né, a praia do ABC. E o Riacho ainda tem mais névoa que o centro. Pois é. A temperatura do Riacho é outra em relação ao centro de São Bernardo, com certeza. Ali tem jet ski, ali tem barco, ali tem pescaria, tem o Olha, Estoril do outro lado. outra coisa que eu preciso fazer é pegar as duas balsas, né? Eu não Dei fiz. aula, exatamente, tem a Balsa, que é outro território, tem aldeia indígena para lá da Balsa, né? A gente tem o Alvarenga, faz tempo que eu não vou para o Alvarenga, mas o Alvarenga é o cinturão verde, já é quase imigrantes, já está na beira da imigrantes, e que é verde. São chácaras que tem lá, né? Ou eram, pelo menos. E Então a aquelas gente, descidonas, aquele negócio que você tá indo, parece que você tá em outro lugar. E você ainda está em São Bernardo do Campo. nossa, imagina isso, que interessante. A gente tem o Montanhão, que não sei como é que está agora, mas o Montanhão já faz divisa com o Pedroso, que é Santo André, que também é uma outra região de mata. A gente tem o centro, que é super metrópole. Então é uma diversidade muito grande, são várias cidades ali. E a Anchieta cortando tudo, né? Atravessando esse território. Sim. São Bernardo é cercado de Biancheta por todos os lados. Pois é. Você pode escolher por onde você quer entrar em São Bernardo e qual Biancheta você pega. Essa coisa da diversidade está me lembrando uma vez que eu estava voltando de Bertioga, e não era, né? Eu era Bertioga, né? Mesmo, de ônibus, e uma mulher me perguntou se o ônibus parava no centro. Se parava em São Bernardo. Eu falei que sim. Aí não é o que ela perguntou, que eu falei, aí eu comecei a indicar mais coisas. Ela falou, não, isso eu sei. Eu não, eu moro em São Bernardo. Ela mora em São Bernardo, mas ela não sabia algumas coisas em relação. Porque eu falei, ela mora do lado da Marechal e tal. Então, quando ela não entendeu o Marechal Faria Lima, eu achei que eu tinha que explicar mais. E ela falou, não, eu moro em São Bernardo. E eu não consegui entender a relação de alguém morar em São Bernardo. E quando eu falei Marechal e Faria Lima, ela não saber. E ela, não, eu moro em São Bernardo há mais de 10... Ela fala, você mora faz pouco tempo? Não, eu moro há mais de 10 anos. E assim, não resolvi isso. Não me lembro em que bairro ela morava. Mas como mora em São Bernardo e não. E o centro da cidade me parecia estranho, Ó, né? Então fiquei sem entender. muito curioso. Talvez a região em que ela morasse já se bastava, né? A depender de onde, não, agora não me lembro qual, faz um tempo isso. E, Você e, já tá com a e, divisa, era com a divisa, você num bairro com divisa mais com São Paulo, uma coisa que você, quando você vai fazer alguma coisa, você vai para lá. Ou para outra cidade. Pode ser São Paulo, pode ser São Caetano, pode ser, você vai para outro canto. Porque o centro da outra, da cidade limite, está muito mais próximo do que de São Bernardo. isso. E você me fez lembrar do Demarque, né? Que o Demarque está localizado numa região de colônias. Por isso que vou para as colônias, a gente vai almoçar nas colônias. Ou seja, o imaginário das colônias, das antigas colônias de imigrantes, as colônias não existiam mais, mas o nome colônias permaneceu, olha só, vai vendo. Interessante. Eram as colônias dos italianos, bairro Demarque. E essas colônias foram dando lugar aos restaurantes ali, né? Naquela avenida. Aí vamos para as colônias, vamos para. E agora, de uns anos para cá,
esses restaurantes ficaram vazios e abandonados. Já não Aquela tem ideia da mais. rota do frango com polenta já não temos, mas Já não temos que era mais inclusive atrativo. isso. Ou seja, uma outra onda vem aí, o que será que vem? O que será que vai acontecer com aquele? Ou seja, era mata, aquilo foi povoado, transformado em fazendas, em colônias, depois aquilo foi transformado numa rota de restaurantes, agora aqueles galpões, aqueles salões estão abandonados. O que vem depois disso? Né? Eu acho bastante curioso, bastante intrigante isso. O que é que vem agora? Né? Que outra camada vai soterrar isso? E um eterno medo, eu não sei se a gente já perdeu, acho que não, mas houve uma época do medo de virar, de acabar, né? Como somos passagem, virar cidade dormitório, e é só cidade dormitório. Eu não me lembro se foi no começo dos anos 2000, até porque eu tinha me formado em curso técnico, o marido também em curso técnico, só tinha, a gente achava trabalho em São Paulo, né? A eterna crise da Volkswagen a cada X tempo dizendo que vai sair de São Bernardo. Curiosamente, em governo PT, eu tive a sensação que falou mais, né? Vamos sair de São Bernardo para dar aquela crise, né? Aquele medinho, né? Então, essa questão de começar a sair as indústrias, vamos virar o quê? Ah, não, estamos virando serviço, ou seja, vamos ser apenas cidade dormitório, e o que que é, né? O próprio Transdanchieta comprovando, né? Então, a Anchieta está congestionada de manhã na ida para a capital e na volta, né? De manhã é para ir para a capital, 5, 6 horas da tarde é de São Paulo para São Bernardo. Tanto que fazer Sim, faculdade à noite era pegar o contrafluxo, mesmo indo para o sim, Butantã. Eu chegava rápido, era incrível. sei. Então, e essa questão, eu não sei, agora sigo uma página que é de São Bernardo, que coloca muito a questão, inclusive a gente tem isso, eu acho interessante isso, a página do Facebook, não sei se você conhece, que é São Bernardo do Campo, aparece muito a questão de vaga de emprego. E não é só na questão da pandemia. E falando, tal indústria vai se colocar em São Bernardo, tal que está chegando, ou tal rede de mercado. Assim, olha como a gente está nesse mesmo pensamento do trabalhador mesmo. Nossa, que bom, temos empresas chegando em São Bernardo. Que é o pensamento que tivemos sempre, né? De centro de família, a ideia de trabalhar na Vox. Tá na tua peça isso. O teu filho também vai trabalhar na Vox, né? Vamos aqui ajudar na greve. Então, essa coisa olha, temos a indústria aqui. O que foi sair afora né? Então, Uhum, todo o impacto na relação de trabalho que temos, né? Que é uma relação de trabalho bem relacionada à indústria, né? sim. Ou Nosso ao comércio. imaginário, né? Nosso imaginário está muito ligado à indústria. Quando é o serviço, é mais o comércio. Aparece, de repente, mais rede de mercado, né? Ah, é. Então, vamos a ver. Quando você estava falando do Demarque, eu não sabia que ir no Demarque era ir às colônias. Meus avós, quando moraram no Demarque, era quando a minha avó falava que ia para São Bernardo, quando ela ia fazer compras. Isso. Porque era só mato, estrada atolava, pouco tinha carro, né? Tive até o ônibus da empresa que levava para as mulheres fazerem compras na feira, que é Em São onde é a Bernardo. Marechal hoje. Então era ir a São Bernardo, só que você já, né, você já está em São Bernardo, porque é toda a mesma cidade, mas não é tão diferente É, que ir ao centro e ir a São Bernardo. Isso se mantém, né? As pessoas, quando eu fiz essa postagem no Face, muita gente ainda coloca. Não só de falar ir a São Bernardo ou ir a Santo André, teve um rapaz que falou que o pessoal de Perus quando vai a São Paulo, mas Perus tá longinho mesmo. Aí eu brinquei e falava assim, eu achava que Perus era outra cidade. Eu não sabia que Perus era São Paulo, é ignorante. Ela por falou, tudo falar bem, muita nisso, gente acha. é, por falar nisso, Melissa, eu acho que vale a pena você pensar na possibilidade de colocar essas postagens no livro também, porque é muito legal. Eu já pensei como que eu faço. Tem várias questões. Para você colocar entre os capítulos, Olha, boa porque é ideia. muito legal você ter a foto e a postagem que você fez, é sempre muito pitoresco o que você Boa no- escreve. Olha.
É, Sabia. coloca com uma boa diagramação, um projeto gráfico bem legal, eu acho que dá um sabor, é muito saborosa a sua narrativa ali naquelas fotos. Obrigada. Que bom. Tem observação de mundo, tem humor, tem ironia, tem crítica, tem várias coisas. Não deixa solto na rede, não, que isso vai embora e desaparece. Pensar. Vou. Obrigada pela sugestão. Vou pensar como é que eu componho isso. Ou, é, sabe o livro da Lila, Tempo em Fúria? Sim. Não tem a parte que é dos poemas e a parte depois, que é até em outro papel e num formato mais estreito, que é quando ela fala do período em que ela passou no hospital com o marido. Está lembrando Certo. do projeto Estou. gráfico? Então você pode ter Tô quase ali, pegada, tá um pouquinho longe. é, o meu, Eu tô longe da minha biblioteca. meu também está longe. Está longe não, está aqui atrás. Também você pode pensar nisso. São dois livros, são duas publicações no mesmo exemplar, mas elas conversam, né? São duas fases de um mesmo projeto. Então você pode até trabalhar um projetinho, um projeto diferentezinho do outro. Nem precisa ter a mesma cara. Ah, acabou esse daqui, vai começar outra no mesmo. Não, ele tem uma outra pegada, mas no mesmo volume. Vou estudar, vou estudar. É, eu acho. Eu gostaria de ter esses textos que você escreveu, porque eles me fazem me ver naquelas fotos. Fala, olha, Sim. Anchieta, olha, o avô dela lá no Anhangabaú. Olha, a gente faz ponte com as nossas memórias. Já que eu estou tomando todas aqui, vou te falar uma outra coisa que acabou de me ocorrer. Melissa, deixa um espaçozinho para a pessoa colar uma foto que seja e escrever no seu, com estímulo daquilo que você fez e anotar alguma memória que ela tem, sabe? Da cidade dela, se for de São Bernardo, coloque uma. Que fique ali um apontamento, uma possibilidade de escrita e de registro também. Sabe? Põe aí no baú, põe aí no seu caldeirão para você pensar nisso. Se não para esse livro, para algum outro. Uhum. Tô com ideias aqui. Porque é muito estimulante ler as suas postagens, dá vontade de Porque eu escrever tenho também. a questão da plataforma, né? Porque a pessoa poderia até colocar uma foto dela, mas tanto no Face como no Insta, o comentário não permite, né? E aí, como seria no livro, como é que isso faz? Eu tenho já era para ter começado o site do projeto. Então, de repente, no site dá para aproveitar, dá para compor o que você está me trazendo, né? Tem ideias, tem ideias. Maravilha. A Sueli, não sei se ela respondeu para você, mas a Sueli faz isso direto, só que ela restringe o público, o leitor, ela não põe modo público. Mas ela escreve textos lindos a respeito de memória da cidade. São memórias a partir da experiência dela e da família, mas está falando da cidade. E seria muito bonito ver também isso, ter uma vida longa, mais garantida do que nessa rede que a gente vai passando o dedo, vai indo embora. A pensar, a pensar. Pensar agora por que que não, né? Como é que não tem a questão da imagem, ou se eu não testei direito, se é porque deixa em modo público, mas tem que deixar em modo público que é o projeto. A pensar, a pensar, a pensar. A pensar várias ideias. Muito obrigada. Estou anotando aqui. Estou virando aqui porque eu anotei.
Tá bom. E vamos ver. E aí, tá uma delícia, mas é uma hora a gente precisa terminar. Era essa matéria. Nossa, 11 horas. Gente, olha, bravas pessoas que estão aqui com a gente. Muito obrigada Maravilhosas. por se manterem Maravilhosas. aqui. Muito bom. Eu vou trazer Cada a um. brincadeira do Rodrigo dizendo que será 7 cidades. Então, né? Nasceu em São Caetano, infância em São Bernardo, juventude em Santo André, maturidade em Ribeirão Pires. Você está pretendendo, de repente, se mudar para Mauá ou Diadema para fazer um tour mais completo? Rio Grande da Serra? Não, Não? já Já mudei tem? muito na minha vida, já fiz muita mudança, tá ótimo. Tenho amigos que viveram a vida casa. Eu não sei o que é isso. É. Eu só tive duas, então tem hora que eu acho Não interessante sei, mudar mais. não imagino como é isso. É, mas não penso não em completar 7 cidades, completar a cartela, não. Bingo. Gabaritar, gabaritar a região, não. Não, tá ótimo. Deixa quieta aqui. Muito livro para mudar, pelo amor de Deus. Imagino. Os Não, vai meus dar saíram muito da trabalho. caixa outro dia, tadinhos. A última coisa que foi para a prateleira. A primeira que a gente consulta quando vem se mudar e a última que é colocada na organização da casa. Tadinho deles. Exatamente. Então, deixa quieto, não fica provocando, não, que dá muita mão de obra. Mas Dalila, muito obrigada. a A minha Dalila dizendo que ela maquininha, vai sair, ela é maravilhosa. querida, um beijo para vocês, viu? Também Obrigada, estou Dalila. curiosíssima pelo livro da Melissa. Aguardo, e Pois aguardo é. outras lives com outras batateiras, tá? Vou Você buscar, viu vamos ver. que é tranquilo fazer live como Eu anfitriã? gostei, eu gostei. Gostei da É só experiência. você chamar pessoas com quem você fique à vontade. Gostei da experiência, gostei. Então, Tô buscando quem mais fazer, né? De repente, pessoas que não são tão próximas. Muito obrigada por ser minha mestra, minha amiga e estar aqui comigo nessa experiência dela. é nóis. Agora quero ler o trabalho, tá bom? Tá saindo. Deixa eu ver Tá se tudo ficou alguma coisa que eu terminado. anotei para falar. Não, tá tudo aqui. Ah, isso. Ah, vou encerrar minha fala, se você me permite, falando a Sempre. respeito de que eu acho que o ABC, Melissa, mereceria uma saga. Adélia, Rainha das Lives. E do Concordo Maracatu. contigo. É, ABC merece uma saga. Pensando assim, bem pretensiosamente no Tempo e o Vento, Uau! né? Só 7 livros. Pois é, não precisa ser 7, não, são 7 cidades. Mas eu acho que o ABC. Mas vamos falar de São Bernardo. Vamos falar de São Bernardo. É, eu acho que é uma história tão bonita, são tantas famílias, foram tantas pessoas que saíram dos seus lugares de origem, imigrantes, ondas migratórias no país, que vieram construir São Bernardo. Acho isso tão interessante, um motivo tão bonito para a gente escrever uma saga, né? O que a gente imagina de saga? Movimentos populacionais, né? A gente teve isso. O Abreu tem um artigo chamado Paradoxo do Migrante. Isso é um centro pulsante para uma saga, que é uma população que sai do seu lugar, muito provavelmente, né, na maioria dos casos, sai porque não está bom ali, porque ela quer buscar um lugar melhor, não porque ela não goste de onde ela está, porque ali estão as raízes dela, ali estão os fundamentos dela. Se elas saem, é em busca de meios de vida para si, para sua família.
O que é esse paradoxo? O sujeito sai, o corpo dele sai para um outro lugar, para sobreviver. Mas o coração e a cabeça estão lá. As raízes estão nesse lugar de origem. Então ele está aqui, isso a gente viu muito nas pesquisas dos operários, né? Ele está aqui, mas o sonho dele é na terra dele. Ele está sempre lembrando de lá. Quando tem férias, ele vai para lá quando ele pode. Todas as referências dele, todo o imaginário dele está lá ainda. Então o corpo dele está aqui presente, as mãos, os braços estão aqui para construir esse lugar. Mas a alma dele está lá. Isso é um material fascinante para uma saga, riquíssimo, sabe? A nossa região foi construída dessa maneira, com o extermínio da população que estava aqui, tá? Vem Dom Ramalho, esse extermínio todo, traz-se pessoas de outros lugares, que deixam a sua alma em outros lugares, né? E vem formar um outro espaço. E se agiganta, né? E assim vai. Então, acho que mereceria um esforço, né? Da construção de uma saga aí. Mas isso vai ficar para outra geração, né, para fazer isso, né? A gente tem bravos memorialistas que recolhem esse material, registra Ademir Médici é um deles, talvez o principal, Souza, que registra São Caetano com mais frequência, Zé Armando Pereira da Silva, Otaviano Gaiarsa, que registram mais Santo André, Dalila, que reúne tudo isso no acervo dela, né, que agora está na UFABC. São pessoas bravíssimas que fazem essa recolha e esse registro, né? Agora, o quanto seria interessante que a ficção se apropriasse disso para construir mesmo o imaginário via ficção, via arte. Né? Vamos fazer, Adélia. Tá no mãos aí. Vamos trabalhar. Ah, querida, vai você, meu bem. Você dá a ideia, vai? Não, a gente está fazendo isso. Na verdade, você está fazendo isso. Eu estou fazendo isso com as fiandeiras. A gente está ficcionalizando, não como uma grande saga, mas a gente está botando isso na ficção. Para as pessoas, para compartilhar isso. Né? Que não é nas aulas de história, porque nas aulas de história na escola não se tem a história do seu território. Olha que interessante. Você não sabe onde você está, como é que isso foi formado, de onde você veio, né? A gente está sempre à deriva. E acho que o nosso papel como artistas é trazer esse território para a cena, para o papel, para a literatura, para que isso ocupe um outro lugar, né? Para as pessoas, para que isso chegue por outra via. Via por 7 minutos, que chegue por outra via. Né? Essa história, esse território, tudo isso chegue de alguma maneira. As fiandeiras fazem isso pelo teatro. A gente quer falar da mulher do ABC no teatro. E as pessoas que vão assistir vão se reconhecer ali, vão conhecer coisas que desconheciam. E talvez sintam curiosidade, vão pesquisar mais e vão procurar mais. Então, parabéns pelo seu projeto. Muito obrigada. Né? Espero que ele seja isso mesmo. Eu estou nessa luta. Vamos ver. Tá bom, estamos juntas. Obrigada do convite. De você dizer Obrigada. sim. Pois bom, é, muito obrigada. né? Obrigada pela provocação e pela ideia, Adélia. Obrigada por estar aí. Seguimos juntos. Boa escrita para você. Obrigadão.
Obrigada. E aí a gente vai se falando, vamos compartilhando e trocando figurinha offline e online. Tá joia. Eu vou O te. offline tá demorando, né? O café e tal. A gente tá Pois mais online no privado, online público, estamos por aí. Obrigadão. é isso. Um beijo. Até a Beijão, próxima. Adé. Obrigada a todo mundo que esteve aqui com a gente. Tá Até bom? os Beijo, beijo. valorosos até esse horário. E obrigado para quem for ver Né? depois. Obrigada. Tchau, Até. querida. Até. Vamos lá. Vamos errar, não, né? Sim.